Eu me chamo Moacir Sáfia e faço otorrinolaringologia. Estou muito contente de poder comentar algumas coisas na minha vida para os meus colegas da academia. Eu nasci em Cachoeira do Sul e uma infância muito boa, muito calma. Meu pai tinha uma fábrica de móveis e eu aprendi cedo a fazer meus brinquedinhos de madeira, meus e para os amigos. E desenvolvi bastante essa habilidade e esse apreço por coisas manuais que repercutiram depois no que eu comecei fazendo, que era a microcirurgia. E de Cachoeira nós íamos a Porto Alegre e eu fui para um grupo escolar, depois para o Júlio de Castilhos, sem grandes problemas. Me lembro que um dia fiquei muito perturbado quando eu vi a minha mãe, que era muito carinhosa comigo, com dor. Ela teve um cálculo renal e eu me lembro, pré-adolescente ainda, que eu quis ser médico, porque eu sabia que o médico é que tratava de dor. Quis ser médico e botei aquilo dentro dos meus planos futuros. Ser médico para tratar da dor que a minha mãe estava sentindo. Começou aí digamos assim, o caminho da medicina. Meu vestibular em Porto Alegre não foi muito feliz, não passei aqui. Eu passei na Faculdade Federal da Universidade de Santa Maria, me formei em Santa Maria em 64. E foi um período muito bom. Santa Maria é uma universidade pequena, uma universidade que iniciava o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um cirurgião muito hábil e eu me lembro que no segundo ano da faculdade eu já era chamado por ele para ajudar. Dizia ele que eu tinha habilidade para ajudá-lo. E realmente eu desenvolvi bastante, mas era cirurgia geral. E de onde é que saiu a ideia da otorrino? A ideia da otorrino surgiu porque a filha desse cirurgião ficou noiva e queria casar rápido. Na época, a otorrino era, digamos assim, dentro do conceito geral, dentro da faculdade, a especialidade de mais rápido retorno para tu poderes iniciar uma vida familiar, com casa e as coisas normais de um casal. Então, a otorrino surgiu disto. E não foi dentro do aprendizado da área de otorrino, porque eu tenho que confessar que eu nunca vi uma garganta, nunca vi um tímpano e, claro, idem de um nariz, porque havia um conceito dentro da faculdade, que o que nós precisávamos aprender era o que o professor dizia e, enfim. Em 64 eu me formei, já com a ideia de ser otorrino, e consegui uma residência no Rio de Janeiro. Uma coisa muito rara para a época, porque não tinham no Brasil residências de otorrino, não era uma coisa conhecida. Tinha esta no Rio de Janeiro, que praticamente se dedicava a pretendentes do estrangeiro. As embaixadas escreviam
pediam, enfim. Como é que eu consegui isso? Visitava Porto Alegre um médico importante dentro da otorrino e num passeio no Cisne Branco ele disse: tu te formas e vai para o Rio de Janeiro e toma a cama dos residentes no lugar, toma na cama. Eu fiz isso. Me formei no dia 18, dia 19 peguei um violão que eu tinha, botei nas costas, uma mala e fui para o Rio de Janeiro e ocupei uma cama e fiquei lá como residente. Então, aí iniciou a minha vida realmente profissional. Terminei a residência por ter conhecido um professor que estava lá, veio para ensinar a timpanoplastia, que era uma coisa que se iniciava o enxerto da membrana timpânica perfurada. E era um espanhol muito querido, Antônio Candela, e nos relacionamos e fui para Madrid. Ganhei uma bolsa por influência dele lá em Madrid e também um auxílio da CAPES. De Madrid, então, já dentro da área da microcirurgia do ouvido, eu fui fazer um curso na França. Conheci o professor da época, Michel Portman, que dava cursos para os americanos, principalmente. Era uma época assim difícil de ensinarem essas coisas, porque tinha que ter um microscópio, tinha que ter uma habilidade especial de cada pessoa, porque se operava por dentro do canal do ouvido, ou seja, a metade desse orifício era realmente, precisava ter alguma habilidade. Mas então eu conheci esse professor e ele me ofereceu a oportunidade de ficar e pedi outra bolsa para o governo francês e fiquei como assistente estrangeiro nesse serviço lá em Bordeaux, não era em Paris, era em Bordeaux. E por que em Bordeaux? Porque este homem era o, digamos assim, o expert da Europa nesta época das cirurgias de ouvido, e era em Bordeaux. E quando terminei esse pós-graduado em Bordeaux, vim para o Brasil e ninguém me conhecia em Porto Alegre, foi um pouco difícil, eu morava na casa dos meus pais. A noiva que me influenciou, não ficamos, não casamos, então eu morava com os pais e foi uma época um pouco tensa, porque não tinha como demonstrar as coisas que eu sabia, que eu tinha aprendido. Mas logo apareceu uma oportunidade no consultório de um colega aqui, o Rudolf Lang, falecido, e eu comecei a trabalhar com ele no Hospital Ernesto Dornelles. Nesse meio tempo veio outra bolsa da França. Eu fui, período mais curto, para ver otoneurologia. Mas terminou, claro, tive que voltar, terminou a bolsa e comecei a trabalhar. Me lembro que, por razões de nunca ter visto nada da otorrino durante a faculdade, a minha ansiedade em querer aprender me levou a fazer o seguinte: eu fiz uma carta que o professor Jó, não sei se todos conhecem, mas era uma pessoa de bastante conceito aqui em Porto Alegre. O professor Jó me ajudou a fazer essa carta de apresentação
E eu pegava os livros de otorrino da biblioteca, o nome dos professores que tinham escrito o livro e mandava carta para eles. E me lembro que o Dr. Jó me disse: bota uma foto tua, que tu é branco, porque nesses anos aqui é melhor que tu sejas branco para pedir bolsas. Então era Dinamarca, eu ganhei, Alemanha, ganhei, na Suécia ganhei, várias universidades terminaram oferecendo lugar. Uma intenção que eu tinha de ir ao Japão foi contemplada com um convite do Ministério de Relações Exteriores do Japão para um período num hospital pediátrico de Tóquio, do Children's Hospital de Tóquio. E eu fui para lá como assistente para aprender alguma coisa com o professor Ival Ronjo, e ele me perguntou: trouxesse algum material para fazer uma exposição, algum material do teu trabalho no Brasil? Sim. Então tu vais comigo a Osaka, que eu estou lá fazendo um evento, e me levou e eu dei essa palestra. Outros professores viram a minha palestra e começaram a me convidar. E eu viajei pelo Japão, conhecendo cidades interessantes do Japão, dando aulas. Ganhava $500 cada aula. Não é pelo valor, mas foi uma coisa assim que me deixou bastante honrado, afinal, dando palestras no Japão. Outra bolsa que eu ganhei do governo alemão, do DAD, para estagiar com um professor que foi quem inventou a cirurgia endoscópica da sinusite, junto com um austríaco. E professor Wolfgang Graf. Então eu fiquei 2 meses com o Graf e vim para o Brasil. E nunca fiz as cirurgias que ele me ensinou, porque com o tempo eu percebi que as doenças dos seios da face, as chamadas sinusites, são de tratamento clínico. E a cirurgia endoscópica, que realmente é maravilhosa, é uma técnica muito boa, ela é aplicada para outras coisas. Aquilo que se chama de sinusite é uma doença clínica. E, enfim, todo o material que ele me comprou, todas aquelas coisas que ele fez ficaram de lado. E já tinha então o consultório com o meu colega, tinha o hospital para trabalhar, no Ernesto Dornelles, e só faltava uma oportunidade para transmitir o que eu sabia. Eu tinha muita vontade de mostrar aquilo que me ensinaram. A Santa Casa, quem fundou a Faculdade Católica de Medicina na Santa Casa foi o professor Correa Mayer. Quem trabalhava lá como otorrino eram os colegas da URGS, que depois se transferiram para o Hospital de Clínicas. A fama não era muito boa. Eu me lembro que tinham 2, eles chamavam de professores lá, na Santa Casa, eram médicos da Santa Casa, mas chamavam de professor. Um era o Cavalinho e o outro era o Cavalão, que eram... Depois eu conheci eles, eram pessoas maravilhosas, mas eles tinham essa fama, não por eles, é porque a especialidade era assim, a amígdala era de arrancar, e
nariz, enfim, era uma coisa muito bruta. E eu estava chegando com tudo isso assim tão elaborado da microcirurgia, e foi uma oportunidade muito boa, num momento muito especial. E eu consegui, com o professor Pedro Vieira, que na época foi convidado para ser professor de otorrino da Faculdade Católica de Medicina que se estava formando. Consegui que o Pedro Vieira me convidasse e eu fiquei como instrutor de ensino. Isso foi em 68. E dali houve concurso, eu fiz concurso e fiquei professor assistente, enfim, aí começou a carreira acadêmica dentro da faculdade. Uma coisa curiosa que eu quero comentar, como eram as coisas na época. Um dos meus colegas na cadeira de otorrino da nova faculdade, o Tito Livio Giordani, me disse que ele estava abastecendo o carro na Carlos Gomes e o professor Ivo Kuhl, que era o titular da URGS, convidou ele para ser professor, assim, no posto de gasolina, e ele ficou professor. Quando a URGS saiu para o Clínicas, ele ficou com a Católica, mas a mim me choca até esse tipo de coisa, mas era assim, era um convite desse jeito. Mas a vontade de transmitir continuava, e eu tinha residentes no Ernesto Dornelles, por sinal, uma residência que foi muito boa, formou colegas bastante capacitados, sob a responsabilidade do Lang, que era o chefe do serviço lá no Ernesto Dornelles. E foi um tempo interessante. Depois abriu a PUC, foi fundada a Faculdade de Medicina da PUC, o Lang foi convidado para ser o professor-chefe da cadeira na PUC, me levou junto, eu e o Nicanor Lete. Ficamos lá um tempo e cheguei a professor homenageado de uma turma lá na PUC, que me gratificou muito o reconhecimento dos alunos, como eu me dedicava, porque eu amava aquilo lá que eu fazia. E abri o concurso na URGS. Eu fiz concurso na URGS e não passei, mas fiquei classificado, e depois a universidade abriu uma vaga e me levou para a URGS. Então, houve um momento que eu era professor das 3 faculdades de medicina, que hoje, fazendo um retrospecto, eu vejo assim uma coisa quase absurda. Mas que é isso? Por que ser professor de 3 faculdades? Por que não ser de uma? Enfim, mas foi assim na minha vida. As crianças no consultório não gostavam muito quando os meus colegas atendiam. Não cabe aqui comentar isso, mas elas diziam para as mães que queriam ir com aquele doutorzinho, que era eu. Assim começou a otorrinopediatria. Não tinha isso no Brasil, não tinha isso no mundo. Foi uma coisa que apareceu com 2 pediatras americanos, o Bluestone e o Stuhl, e no Brasil não tinha isso. Então, o Dr. José Cândido Rosa, falecido, intermediou para eu dar um curso. E eu fiz isso.
em 1977, o primeiro curso de otorrinolaringologia para pediatras. E aí começou uma coisa bastante interessante, bastante gratificante para mim, a tal da otorrinopediátrica. E eu viajei pelo Brasil dando palestras para pediatras. Eu telefonava para um determinado lugar onde tinha um convite e pedia para o otorrino da cidade comparecer, e ele trazia os pacientes com os pediatras. E estava iniciando a televisão e a Welsh Army me fabricou um otoscópio que eu olhava e aparecia na tela. Então era muito interessante, porque o pediatra contava o caso clínico, né? A criança era examinada e a gente discutia tratamento e coisa. Foi bastante interessante. E essa trajetória pelo Brasil se espalhou para o exterior. Eu comecei a ser muito solicitado. Hoje ainda, eu acabo de vir de Cusco, no Peru. Eu antes estive na Colômbia, antes estive no Paraguai. Me levo muito para o exterior. Atualmente, eu diria assim, eu viajo mais para o exterior com essa finalidade do que dentro do Brasil. Mas no meio disso eu também escrevi um livro, que foi o primeiro livro no Brasil de otorrinolaringologia para pediatras. Então eu me dedicava a essa com a intenção de preparar eles para um diagnóstico melhor. Meus colegas otorrinos disseram: não faz isso, tu vais perder os pacientes vão ser tratados pelos pediatras, tu não vai receber. Não foi assim, foi o contrário. Cada vez mais eu era solicitado para dar uma opinião. E eu me orgulho de dizer a quantidade de intervenções que eu evitei em crianças que eu atendia foi muito maior do que aquelas que eu tive que fazer. Eu digo assim, de procedimentos cirúrgicos de ouvido, de garganta. Foi muito gratificante essa minha carreira universitária, e não pensava na academia, até que não parece muito honroso, mas foi assim. Uma secretária da academia, minha paciente, disse: eu soube como o senhor é solicitado para dar palestras, o senhor está nas 3 faculdades e coisas, por que o senhor não pertence também à academia? Eu disse para ela: mas isso é uma coisa assim, olha as pessoas que estão lá. Eu me lembro de ter citado Nelson Porto, entre outros. Eu sou muito jovem ainda, não é um lugar para mim. E ela insistiu, botou o meu nome, enfim, e terminei arrumando um currículo e apresentei, e os meus colegas me honraram com o seu voto, e hoje eu estou na academia muito feliz, muito honrado. Me sinto assim, que foi coroada toda a minha vida, que era muito preocupada em transmitir o que eu sabia e cuidar dos pacientes. Um amor assim pelo paciente, um cuidado. Eu sinto isso, que acho que é a influência familiar que me cuidaram tanto assim. Acho que todos os médicos têm esse aspecto, mas como eu estou dando esse depoimento, eu comento isso. E me sinto bem no meio de colegas muito importantes, que eu os considero assim, todos o top dentro da sua respectiva área,
e isso me gratifica muito. E novamente eu agradeço a oportunidade de poder contar um pouco assim como é que eu cheguei até ser um dos membros da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina.